dia, tudo bem, pessoal? Bom, estou vindo aqui responder a pergunta de uma seguidora e já aproveitar para dar uma mensagem legal para vocês e uma notícia legal. Fiquem até o final, que vocês vão gostar, tá? Muita gente está me pedindo e eu vou fazer, né? Tô fazendo. Já aproveita para curtir aí, seguir o meu Instagram, seguir meu YouTube, porque eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, tá bom? Alex Alves, tudo sobre autoescolas, é o nome do canal, tá bom? Bom, olha só a pergunta que interessante. Alex, boa tarde, tudo bem? Queria ver com você se pode me orientar sobre a abertura de aula errada. Quando o instrutor abre a aula errada, seja no horário ou na placa, nós da autoescola podemos aplicar medida administrativa de advertência? Isso eu sei que pode. Então ela afirmou aqui que já pode advertir o instrutor que abriu ali a aula com o horário ou a placa do veículo de forma irregular, tá? Mas de algum modo pode ser descontado em folha de pagamento essa aula. Olha só que interessante a pergunta dela. Pode ser descontado? Por que ela pergunta isso? Todos nós sabemos que a partir do momento que o candidato está lá para fazer aula, né? O candidato chegou para fazer aula. Se o instrutor abriu a aula errada e de alguma forma o candidato venha perder a aula, que é o que me parece na pergunta dela, né? Que ele abriu a aula errado e consequentemente o candidato perdeu. Tá, ela colocou que ele perdeu a aula. Quem causou esse dano, né? Quem causou esse prejuízo? Foi o candidato? Não. Foi a empresa? Não. Foi o instrutor. Será que ele agiu com intenção de fazer isso? Obviamente que não, né? Houve ali sim uma negligência. O que a negligência nos remete? A culpa, tá? Só que o artigo 462 da CLT, onde autoriza ali os descontos, tá? O que diz o artigo 462? Veja bem. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo quando esse resultar de adiantamentos, que é o caso do dia 20 ali, né? De dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Então vamos lá na convenção coletiva. Tem esse desconto específico em caso de erro na abertura da aula, tá? Aí você vai ter que verificar a convenção coletiva que abrange a cidade em que o seu CFC está localizado, tá? Aqui na base de Guarulhos não existe essa regra específica, nem da do litoral, no caso de erro na abertura de aula, tá bom? Continuemos, vamos lá no parágrafo 1º, que aí vai ter a resposta que eu vou dar para vocês. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto só será lícito, então pode ser feito, desde que a possibilidade tenha sido acordada, pactuada, combinada, ou na ocorrência de dolo do empregado, que eu já disse no início que muito provavelmente não foi o caso. Ele não falou, vou errar aqui. Não, ele errou. Houve ali sim uma culpa. No caso, os tribunais, quando fica comprovada a culpa ou o dolo, normalmente se aceita esse desconto. Mas aqui no artigo especificamente não traz a palavra culpa. Mas traz ali uma palavra muito importante, que é desde que essa possibilidade tenha sido acordada. Veja, eu sempre bato nesse ponto. Todo CFC deve ter um regimento interno. Deve ter cláusulas específicas de funcionamento daquela empresa, não só a CFC, mas daquela empresa, tem que ter regras específicas e claras para os seus funcionários, tá? Então, a partir do momento que essa regra está clara e foi pactuada, está acordada, você fez um documento de responsabilidade pela abertura das aulas com aquele funcionário, o que é totalmente ilícito, tá? Pronto, o desconto é lícito, como diz a própria legislação, tá? Porque aí a regra está clara. Pessoal, uma coisa muito ruim para toda empresa é que seus funcionários não saibam a regra do jogo. Veja, quando você conhece as regras do jogo, você já sabe que se você cometer uma falta, vamos lá para o jogo de futebol. Se você comete uma falta, você sabe, o juiz ou o juiz vai me advertir verbalmente, ou o juiz vai puxar um cartão amarelo, ou o juiz vai me expulsar do jogo. Mas eu sei cada consequência de cada ato naquele jogo.
tá? Se a bola vai para fora, eu sei que é lateral, e se eu chutei a bola, se eu tirei a camisa para comemorar um gol, eu sei que essa daí é uma falta que eu não posso cometer, porque senão eu vou receber um cartão amarelo. Mas tudo isso, ó, veja, e não está escrito, né? Mas veja que aquele jogador, aquela pessoa sabe as regras do jogo. Então, façam com que as regras da sua empresa, as regras do jogo sejam apresentadas a todos os seus funcionários, a todos os seus colaboradores, a todos os seus empregados. Porque assim, com toda certeza, nesse caso específico da nossa amiga, se ela chegar e falar, vou descontar essa aula de você, porque você errou, tudo bem, ela vai descontar, mas vai gerar, muito provavelmente, uma espinha na garganta do funcionário, que vai falar, pô, um erro, vai descontar, pô, não dá para relevar. Por quê? Porque ele nem sabia, de repente, da regra do jogo. Agora, se desde lá do começo do contrato de trabalho dele já está previsto isso, ele já sabe, se eu errar, eu vou pagar. É igual o camarada que conduz o seu veículo sem cinto de segurança, ele já sabe. Porque a maioria, né, infelizmente, não usa o cinto por conta de segurança, usa com medo da autuação. Só que ele já sabe, ó, tô sem cinto, se eu for flagrado, eu vou ser autuado. Na hora de abrir a aula, ele vai redobrar a atenção dele, porque ele sabe que se ele errar, será descontada. Então, faça constar essa regra. Bom, eu acho que eu respondi a pergunta, tá? Então, pode descontar? Pode descontar, desde que essa regra esteja clara para aquele funcionário, esteja pactuada, esteja prevista no seu regimento interno. Esse regimento interno já foi dado uma cópia para ele, foi dado publicidade, ele já assinou esse regimento interno concordando com essas cláusulas. Portanto, ele está perfeitamente orientado com relação às regras do jogo. O desconto pode ser feito, lógico, tem que se respeitar os limites de valores de descontos, aí é uma outra situação que rende uma aula. Mas, então vamos lá, o que eu deixei para o final, né, que eu falei que eu ia falar para vocês. Estou terminando de fazer, tá, um regimento interno perfeitamente adequado para a atividade de centro de formação de condutores, com todas as funções de cada funcionário, diretor de ensino, diretor-geral, instrutor, funcionamento, horário de funcionamento, questões de faltas, questões de atestados médicos, questões de licenças, questões de acidentes de trânsito, dano, tá? Uma série de coisas, uma série de acontecimentos que nós sabemos que faz parte do dia a dia do CFC, tá? Então eu estou terminando de formatar esse regimento interno, juntamente com ele, uma videoaula onde eu vou explicar cada item e trazer para vocês ali sugestões de como abordar, ou se você quiser fazer uma alteração nesse regimento interno, que eu vou deixar ali específica para a sua empresa, vou deixar ali as sugestões do que você pode abordar, de que forma você pode deixar aquilo mais claro, tá? E como fazer essa apresentação aos funcionários, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de problema. Pois bem, então eu vou disponibilizar para vocês muito em breve, esse modelo de regimento interno, juntamente com essa videoaula explicando o preenchimento correto para que você evite problemas. Se você trabalha na prevenção, tá? Prevenção, dificilmente você vai ter uma demanda trabalhista, uma reclamação trabalhista onde você esteja desamparado, porque você estava seguindo as regras do jogo. Tá? Então, quando todo mundo segue as regras do jogo, e às vezes o empregador ou o empregado não seguem as regras do jogo, não é porque eles são infratores, mas sim por uma falhinha administrativa que eu vou evitar que você cometa. Com isso, peço que vocês fiquem atentos aí às minhas redes sociais, porque em breve eu vou disponibilizar o link para esse mini curso, tá? Juntamente com esse modelo. Aí ali eu vou falar de compensação de horas extras, tá? Trazer modelos para vocês ali de compensação de horas também, modelos de regimento interno, modelo de entrega de uniforme, várias coisas que são importantes para que você evite uma demanda judicial, tá? Então vamos trabalhar com a prevenção. E se você ainda, além disso, quiser, Alex, eu gostaria que você fizesse um regimento interno específico aqui para a minha região, aqui para a minha empresa. Por quê? Muitas vezes, com relação principalmente ao uniforme, tem empresas que permitem, por exemplo, que o instrutor
trabalhe de bermuda, tá? Outras não, porque é uma questão regional. Não vou entrar nem no mérito se está certo ou está errado, o qual está certo e qual está errado, tá? Mas é uma questão regional. Então você quer que eu faça um regimento interno específico para a sua empresa que fica em determinada região, entre em contato que a gente faz esse serviço também de assessoria, esse serviço de consultoria, tá? Até para minimizar os seus riscos, para eliminar os riscos de ações trabalhistas indesejadas. Ninguém quer uma reclamação trabalhista nas costas, e às vezes ela vem por uma falha tão pequena que a gente pode evitar. Tá bom, pessoal? Compartilhe esse vídeo, encaminhe para os seus amigos e aguardem que em breve nós teremos novidades aí. Um abraço, fiquem com Deus.